Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com você nessa tarde. Vamos continuar aqui no nosso estudo, estudando a palavra do Senhor e vendo nossa série sobre namoro. Então, o tema da nossa série é Bem Me Quer, Mal Me Quer, uma orientação para início de relacionamento. E esse tema é muito importante, não apenas para jovens, mas para você, pai, mãe, você que é tio, que tem jovens ali no seu convívio, onde você poderá ali orientar de uma maneira bíblica esses jovens que estão aí nessa fase de relacionamento, nessa fase da busca da amada ou da busca do amado, né? Então, uma fase que você já passou, agora nós precisamos também trazer orientações para os nossos jovens nesse quesito sobre namoro. Então, o que nós já estudamos? Então, nas lives passadas, nós estudamos sobre, primeiro, o jovem ele precisa fazer uma decisão. Ele precisa decidir se ele quer o casamento ou se ele quer o celibato. Então, nós vimos ali maneiras como ele pode ali descobrir se Deus o chamou para uma vida celibatária, uma vida de solteirice, ou se Deus o chamou e o convocou para a vida de casamento, uma vida a dois. Então, ali, a primeira coisa que o jovem precisa fazer é decisão. Ele não pode estar indeciso nesta questão. Então, ele precisa ou valorizar o casamento para a vida dele, ou valorizar a vida de celibato para a vida dele, o cotidiano dele. Então, isso aí foi a primeira live, está gravada, você tem acesso a ela. A segunda que nós vimos, que foi a última, nós vimos ali agora, depois que o jovem ele se decide entre casar ou celibato, e evidentemente se for o casamento, ele precisa agora ter cuidados especiais para consigo mesmo. Então, o texto de 1 Timóteo 4,16 dizendo, olha, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina. Então, ali nós vimos maneiras, nós vimos ali pontos em que áreas o jovem e a jovem precisa cuidar de si. Por quê? Precisa ter uma vida reta, uma vida de santidade diante de Deus para iniciar um relacionamento. Você não pode iniciar um relacionamento de qualquer maneira, tendo uma vida torta, uma vida em pecados. Você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua vida emocional para você se relacionar com alguém. Então, existem alguns critérios anteriores antes de você iniciar um relacionamento. E é importante você agora olhar para si, porque aquilo que você vai exigir numa outra pessoa, a outra pessoa também vai exigir em você. Então é por isso que você primeiro olhe para si e você, diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, você então se conserte, você se arrume a sua vida aí para que você possa iniciar um relacionamento futuramente. E hoje o que nós iremos estudar? Então já vimos a questão da decisão, celibato, casamento, a questão de você precisa cuidar de você mesmo. Agora, uma palavra voltada para as moças. Então, a live posterior, que nós teremos ainda, a live futura, aí eu vou voltar para os rapazes. Mas agora, orientações básicas para as moças. E a live de hoje, o tema é Moça, faça a sua escolha. Então, voltado para você que é uma moça jovem, está aí pensando no relacionamento, está pensando no namoro, talvez já tenha até em mente ou na sua vista uma possibilidade de iniciar um relacionamento. Então nós veremos aqui algumas orientações bíblicas e algumas orientações de bom senso para que você então possa ali iniciar esse relacionamento e fazer uma boa escolha, porque existem escolhas ruins que nós podemos fazer. Mas, seguindo a palavra do Senhor, nós podemos sim fazer uma boa escolha. Então, esse é o tema da live de hoje. Moça, faça a sua escolha. Primeira coisa, falando sobre escolhas, falando sobre bom senso, quais orientações a palavra de Deus nos traz para a gente tomar uma decisão, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Primeiro, menina, você não tem que ser precipitada nas suas escolhas. Então, não seja precipitada, analise bem, então, para você não fazer escolhas erradas. Porque, olha só, a palavra precipitada ou precipitado vem da palavra precipício e dá a entender da pessoa que se lança de cabeça num precipício. Ou seja, não vai dar bom, né? Como os jovens dizem hoje em dia. Não vai dar bem. Então, porque a pessoa está se lançando de cabeça num precipício, ela está sendo precipitada. Então, você não pode ser precipitada. Primeira coisa, olha só, se você for precipitada na sua escolha, tenha certeza que você cairá.
Então você vai cair, não vai dar certo. Olha só o que diz Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Perceba bem o que o versículo está falando. Precipitação é um pecado. A pessoa está errando quando ela é precipitada, quando ela não para analisar e ela simplesmente faz escolhas à torta e à direita. Olha só, você não pode escolher namorar ou se relacionar com qualquer jovem que apareça na sua frente sem você ter ali alguns pré-requisitos, sem você ter uma base para que você possa fazer essa escolha. Então você precisa analisar se aquela possibilidade de namoro é para você aceitar ou é para você rejeitar. Você não pode ser precipitada fazendo esta escolha, fazendo essa decisão, porque com certeza você cairá, como diz Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Outra coisa também, a palavra de Deus fala que o precipitado ou a precipitada é pior do que o tolo. Olha só o que diz Provérbios agora 29, 20. Capítulo 29, versículo 20, fala assim para você: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. Olha só que interessante que a palavra de Deus nos diz. Maior esperança há para o tolo, para o insensato, do que para uma pessoa precipitada. Então, controle suas emoções, controle o seu coração, tenha bom senso na sua escolha e não seja precipitada, porque quem é precipitado está pecando, quem é precipitado vai cair no seu caminho, quem é precipitado é pior do que o tolo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar para Deus agir. Então, ao contrário da precipitação, do outro lado nós temos a oração. E você precisa levar uma vida de oração para que Deus possa agir em toda essa escolha que você está pretendendo fazer no início de um relacionamento. Provérbios capítulo 19, versículo 14, vai nos falar sobre a importância da oração na escolha. Diz assim o 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A palavra de Deus fala que nós devemos sim ter a nossa responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade de buscar um relacionamento, buscar um namorado, buscar ali se relacionar com alguém visando o casamento. Você tem essa responsabilidade. Mas entendendo que na base da oração, Deus vai respondendo e abrindo caminhos, abrindo portas para que você possa fazer uma boa escolha. Então não seja precipitada escolhendo qualquer peça ou qualquer pessoa que apareça na sua frente. Então realmente tenha critérios nas suas escolhas. Então seja realmente criteriosa. E a base de tudo, oração. Senhor, abra o caminho, porque o casamento vem do Senhor. Como esse versículo aqui, o versículo 14, diz aqui no seu finalzinho, no final. Mas do Senhor, a esposa prudente. Ou seja, o casamento, ele vem do Senhor. Então, prudência nós buscamos no Senhor. Então, primeira coisa, na orientação para a escolha, não seja precipitada. Outra coisa também, não confie, jovem, no seu coração. Não tenha essa confiança no seu coração, que o coração, a Bíblia mostra como uma figura de linguagem para mostrar a sede das emoções. E muitas vezes nós somos deixados levar pelas paixões, pelas emoções, e quando damos a entender, não fizemos uma boa escolha, porque não fomos levados pela razão, pelo racional, mas fomos deixados ser conduzidos pela emoção, pela uma vida emocional, pelo coração. Evite escolhas ruins dessa maneira, não confiando no seu coração. Provérbios 28, 26 diz assim para você, 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então não confie no seu coração. Não é porque o seu coração está ali enchendo ou queimando de amores por uma pessoa que você realmente deve começar um relacionamento, um namoro com essa pessoa. Você precisa ser racional, precisa analisar a vida dessa pessoa, o relacionamento dela com o Senhor, o relacionamento dela com a igreja, o relacionamento dela com os pais. Você não pode, por causa de uma paixão, por causa de necessidades emocionais, abraçar qualquer pessoa. Então evite escolhas ruins dessa maneira, não sendo guiada
pelo seu coração, mas sendo guiado pelo Senhor e pela instrução da palavra de Deus que nos dá ali base para você fazer uma boa escolha. Então, não abrace qualquer pessoa, não seja guiada pelo seu coração. Outra coisa também, olha só nessa questão das paixões. Sem conselhos, sem esperança. Você precisa se aconselhar. Então surgiu uma oportunidade de namoro, chegou um rapaz para você se demonstrando que quer realmente iniciar um namoro com você, que está prometendo 1000 amores, está prometendo uma vida de casamento, peça conselhos. Então não entre em qualquer relacionamento sem pedir conselhos. Olha só, peça conselho para o seu pastor, peça conselho para os seus pais, peça conselho para pessoas mais velhas. Então, não se apoie em conselhos de pessoas de 19 anos e de 18 anos que talvez tenham a sua idade. Essas pessoas ainda não chegaram à maturidade. Essas pessoas ainda precisam de sabedoria e provavelmente elas não darão ali bons conselhos para você. Procure conselhos de pessoas vividas, de cabelos brancos, de pessoas mais velhas, de pessoas ali que já passaram, já têm uma carga de experiência muito grande e podem te ajudar nessa escolha e nessa caminhada. Não faça escolha sem pedir conselhos. Então, se você não tem conselhos, pode ter certeza que você não tem esperança de um bom fim. Olha só o que diz o capítulo 26, versículo 12, diz assim: Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Não, eu sou muito esperto, eu já sou sábio, eu sei o que a Bíblia diz, então eu vou fazer as minhas escolhas, eu não preciso pedir escolha para o meu pai, para a minha mãe, não preciso pedir conselhos para o pastor da minha igreja, não preciso pedir conselhos para ninguém. Eu sei, estou analisando muito bem a situação, eu estou enxergando coisas que ninguém está enxergando, então eu posso fazer essa escolha. Vai dar errado. Então, tome cuidado com isso, peça conselhos, não vá apenas pela sua mentalidade, não vá apenas pelo seu coração, porque esse relacionamento vai dar errado. Você precisa pedir conselhos, é o que a palavra de Deus nos diz. Peça conselhos, não seja sábio aos seus próprios olhos, não faça escolhas sozinhas, peça conselhos antes de fazer uma escolha. Nesse quesito de fazer conselhos, você pode lembrar em muitas histórias do Antigo e do Novo Testamento de pessoas que não pediram conselhos e deram errado. Você pode lembrar de Roboão, filho de Salomão. Ele, antes de reinar, quando ele foi reinar, pegar o trono de Israel, quando o seu pai estava deixando o trono, depois que o seu pai faleceu, o que aconteceu? Ele foi pedir conselhos ao Roboão. Primeiro, ele pediu conselho dos mais velhos, dos anciãos do povo. Foi algo certo que ele fez, ele pediu conselho. E o povo ali, os anciões, as pessoas de cabelo branco, cheio de sabedoria, aconselharam ele de uma maneira correta. Se ele seguisse o conselho desses homens sábios, desses homens velhos, ele iria bem no seu reinado. Só que o que ele fez? Guardou esse conselho, deixou esse conselho de lado e foi se aconselhar com os jovens, pessoas da mesma maturidade que ele, ou talvez falta de maturidade, pessoas da mesma idade que ele, que não tinham a mesma visão do que os homens mais velhos, que não tinham a mesma carga de bagagem, de experiência dos homens mais velhos. E eles deram um conselho totalmente diferente. A cabeça de Roboão, a cabeça daquele jovem foi pelos mais jovens. E o que aconteceu? O seu reino não prosperou. O seu reino foi dividido porque ele deu conselho, abraçou o conselho dos mais jovens e não abraçou o conselho dos mais velhos. Então você precisa pedir conselhos. Não seja infrutífero como foi Roboão. Você precisa pedir conselhos para que as coisas possam ir bem na sua vida relacional, na sua vida amorosa, no seu casamento. Você precisa pedir conselhos, é o que a palavra de Deus nos orienta. E outra coisa aqui também, a palavra de Deus vai nos orientar que você não pode ser lerda, né? Por quê? A idade vai chegar e você precisa, então, aí tomar uma decisão. Então, não empurrar essas coisas com a barriga. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 22, vai nos mostrar que casamento é algo para ser achado, casamento é algo para ser buscado. 18, 22 diz assim: O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor.
Note que essa pessoa aqui, ela achou no Senhor uma esposa. Evidentemente, a Bíblia e o bom senso, né? Espera-se que o homem tenha essa iniciativa de buscar o casamento, de buscar realmente um relacionamento, ele que tem essa iniciativa de procurar uma pessoa para se casar. Infelizmente, isso tem se perdido nos dias de hoje. Então, muitos homens estão deixando de ter iniciativa e o que acontece? As meninas que precisam tomar essa iniciativa. Então, se não está chegando, né, pretendentes para você, por causa da lerdeza, talvez, de muitos homens, você precisa, então, analisar bem e tomar essa iniciativa buscando no Senhor. Mas o que a Bíblia espera é que o homem tome essa iniciativa. Esse papel deveria e deve e é para ser do homem e não da mulher, nessa questão aí de ser prudente, nessa questão de tomar a iniciativa para iniciar um relacionamento, buscar um relacionamento, achar um relacionamento. Mas a palavra de Deus diz que é do Senhor. Então, ore ao Senhor para que você possa tomar uma boa decisão. Então, no quesito de escolhas, eu queria deixar essas orientações para você. Não seja precipitada, não confie no seu coração, que é a sede das emoções, porque se você for guiado pelas suas emoções e não pela razão, você está entrando no caminho errado. E também analise porque a idade vai chegando. Então, isso conta também no início de um relacionamento. Agora, o que a palavra de Deus nos diz? Que você precisa ser criteriosa. É o que diz Tito, capítulo 2, versículo 7. Então, orientações gerais, naquele texto traz para a gente, e ele fala isso aí. Jovens, sejam em tudo criteriosos. Então, você precisa ter critério. Em todas as áreas da sua vida, você tem critérios para iniciar uma faculdade, porque você analisa quais cursos estão disponíveis, quais aqueles que você gostaria de fazer. Então, você tem critérios para iniciar um estudo, uma escola, uma faculdade. Você tem critérios também para iniciar uma vida profissional. Você vai analisar a questão de salário, você vai analisar a questão de carga horária de trabalho, você vai analisar qual é a empresa, quais são seus patrões, você vai colocar isso na balança e você precisa ser criterioso em todas essas coisas. E num casamento, num relacionamento, não é diferente. Você não pode empurrar com a barriga. Você também precisa ser criteriosa. E aqui eu gostaria de dar alguns conselhos pastorais, onde eu vejo que é com bom senso que você pode abraçar esses conselhos para você, então, iniciar um relacionamento, para você fazer uma boa escolha. Então, chegou um pretendente a você, não faça qualquer escolha. Então, realmente, tem ali critérios, bases para que você possa dizer sim ou bases para que você possa dizer não. A primeira coisa que eu quero mostrar para que você tenha critério é, analise. Ele é um cristão ativo na igreja e produz frutos, porque não basta apenas ter nome de crente, você precisa ver evidência de salvação nesse pretendente. Ele realmente é uma pessoa salva, um servo de Deus, ele não é apenas um religioso que frequenta igrejas, porque infelizmente existem muitos jovens assim, nessa maneira, só frequentam a igreja, mas a vida fora da igreja não condiz com aquilo que a Bíblia ensina, com que a Bíblia nos orienta. Então, olhe na vida dele. Ele é alguém compromissado com a igreja, é alguém envolvido com a igreja local, é alguém que está produzindo frutos na sua caminhada cristã, produz frutos no seu trabalho na igreja. Note bem, se ele é uma pessoa que não valoriza a igreja local, você está entrando num relacionamento e você terá uma família que não vai valorizar a igreja local. Talvez você tenha esse sonho de casar e que a sua família sirvam a Deus. Mas se já no namoro você está abrindo essa concessão de relacionar-se com alguém que não valoriza a igreja local, você está jogando todo esse sonho seu que você tem fora, por água abaixo, por terra. Então analise a vida dele. É alguém comprometido com a igreja, é alguém comprometido com a igreja local, é alguém que se dispõe a trabalhar na igreja, valoriza a presença nos cultos, é alguém que está produzindo frutos e bons frutos para o Senhor. Analise essas questões na vida dele antes de você tomar uma decisão. Não passe disso se você não toma essa decisão. Nas lives passadas a gente já viu que, evidentemente, para nós que somos cristãos, está fora de cogitação você se relacionar com alguém que não é cristão. Então, fora de cogitação isso, porque luz e trevas não se combinam, não se misturam. Então, fora de cogitação essa questão de se relacionar com alguém que não pertence a uma igreja,
que não é cristão, então isso está fora de cogitação. E até aqueles que frequentam a igreja, você precisa analisar qual é o nível de comprometimento que ele tem com o Senhor, com a Bíblia, com uma vida de oração, com a igreja local. Você precisa analisar para que você não faça uma escolha errada e uma escolha ruim, porque fazendo escolha errada você vai sofrer. Então, essa é a primeira orientação, uma palavra pastoral que eu gostaria de falar para você. Outra coisa que você precisa analisar na vida do rapaz. Ele trabalha, ou no mínimo está caminhando para isso, porque infelizmente hoje nós temos muitos adolescentes, né, jovens aí iniciando relacionamento, mas sem previsão nenhuma de uma vida financeira ali estabelecida. Olha só, você não pode entrar nesse buraco. Você tem que analisar, moça, se realmente o homem ele está trabalhando ou no mínimo ele está já caminhando para isso, talvez ali fazendo faculdade, terminando sua faculdade já com uma previsão de um trabalho para sustentar a sua casa. Então, não namore se o cara não trabalha, não namore se o rapaz ele não tem uma previsão de trabalho. Por quê? Quando é que vocês vão se casar? Daí você precisa analisar quanto tempo de namoro vocês vão ficar, até ele arrumar um trabalho. E talvez ele é um cara um tanto preguiçoso, escorador, e talvez você ali que vai ter que assumir essas iniciativas de trabalho. Então, eu já conheci relacionamentos onde a menina valorizava o trabalho, mas o rapaz não. E o que acontecia? Ela fazia de tudo para ele, ela tentava arrumar emprego para ele às vezes entrava nesse emprego, saía, mas ele não valorizava o trabalho. O relacionamento não vai dar certo. Então, você que é moça, precisa analisar. O pretendente que você está querendo se relacionar, uma possibilidade de relacionamento para você, é trabalhador, está se esforçando para isso, tem previsão de trabalho para sustentar a sua casa, e isso é importante no início do namoro. Não é coisa para casamento, é coisa já para o início do namoro. Outra coisa também, analisando a vida dele, você enxerga nele uma independência financeira, porque, infelizmente, muitos jovens começam a namorar se apoiando simplesmente nos pais. Pensam em fazer uma festa de casamento se apoiando simplesmente nos pais. Vão o quê? Querer construir uma família, um lar, se apoiando nos pais também. Então é algo que você tem que analisar. Ele tem uma independência financeira ou está caminhando para isso, você vai conseguir sentir nele segurança financeira para ele trazer alimento para a sua casa, para ele trazer uma moradia onde você pode morar junto com ele, trazendo filhos ali, constituir um lar. Então é algo que você precisa analisar. Questão de bom senso. Então, é um conselho pastoral que eu estou dando para você e você precisa analisar isso na vida dele também, se ele está caminhando por uma independência financeira. É algo muito importante para o casamento, para o relacionamento. Outra coisa que você precisa analisar na vida dele, questão de pureza. Como que anda a vida dele com o Senhor? Pureza sexual. É um cara namorador? Como que tem sido o relacionamento dele com outras pessoas, é uma pessoa muito infantil, tudo isso tem que ser analisado. Então, você tem que analisar como tem sido a vida de santificação dessa pessoa. A vida com o Senhor, a vida lendo a palavra de Deus, valorizando a igreja local, uma vida de santidade. Infelizmente, muitas meninas, por causa da paixão, começam a se relacionar com um homem que muitas vezes é namorador, né? Como se diz hoje em dia, é um homem atirador. Atira para todo canto, a menina quer aceitar, ele então começa a se relacionar ali com ela. Então você precisa analisar isso na vida dele também. Ele tem compromisso com o Senhor, tem uma vida de santificação, tem uma vida de pureza sexual. Então você precisa analisar e isso aí vai definir se você vai dizer sim ou vai dizer não para este namoro, para este relacionamento, para este casamento. Olha só outra coisa também. O rapaz, isso é uma orientação que é muito válida para os dias de hoje, esse dia de tecnologia, esse tempo aí de internet. Ele se aproxima de você, esse rapaz, ele se aproxima de você apenas via internet. Então, a única maneira dele se aproximar de você é apenas pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ele não tem coragem de se aproximar de você cara a cara. Note que ele está sendo um covarde. Então, note isso aí também na vida dele. Ele não está demonstrando autoridade, não está demonstrando maturidade, não está demonstrando ali ser um homem de coragem para se aproximar de você de uma maneira pessoal e iniciar essa conversa com você. Infelizmente, muitos jovens hoje, por causa da timidez, por causa da vergonha, olha só,
deixando a vergonha, deixando a covardia dominar tanto a vida deles, que eles só se aproximam de uma menina através de uma mensagem de WhatsApp. Perceba bem, esse homem, você acha que realmente ele está apto e pronto para assumir um relacionamento, para constituir família, liderar uma casa, liderar um lar, guiando vocês no caminho do Senhor, se ele já está demonstrando nos seus primeiros passos que ele tem essa grande covardia, então você precisa analisar esta situação também, conselhos pastorais para a sua vida. E a outra coisa aqui também, não se decida só. Converse com seus pais, converse com seu pastor, converse com muitas outras pessoas, não toma essa decisão sozinha. Então, para você, moça, se decidir, aqui eu passei aqui vários conselhos para que você então possa fazer uma boa escolha. Não seja precipitada, não seja guiado simplesmente pelas paixões do seu coração e também faça boas escolhas quando aparecer uma oportunidade de um início de relacionamento. Então aqui, olhe na vida dele se ele é cristão, se ele é salvo, ativo na igreja, se ele é um rapaz trabalhador, está caminhando para isso, para uma independência financeira. Olhe como que a vida dele é na questão de pureza sexual, se ele aí fora é namorador, se ele é muito infantil, onde você não consegue confiar nele, o nível de maturidade para vocês ali constituírem uma família. Ele está se aproximando de você com muita covardia, então analise essa característica na sua vida e peça conselhos. Converse sim com seus pais, valorize os seus pais. Então valorize aí pessoas que você tem no seu convívio que sejam mais velhas, que podem dar para você bons conselhos, porque essa pessoa provavelmente vai conhecer o pretendente que está se aproximando de você. E ele vai saber analisar e vai saber ali situações da vida daquela outra pessoa ou maneiras que você pode analisar na outra pessoa para saber se é um bom partido ou se não é um bom partido. Então evite fazer escolhas ruins, porque você só irá sofrer com escolhas ruins. Que Deus esteja te abençoando, te guiando neste bom senso, neste conselho e nessa fase muito importante da vida do ser humano, que todo mundo passa por isso na escolha do amado, na escolha da amada. Que Deus esteja abençoando a sua vida.